Fala galera, beleza? E aí? Como é que vocês estão? Tô voltando aí, tentarei não furar dessa vez e colocar todas as nossas aulas em dias, mexer no canal, organizar ele novamente. E na data de hoje a gente vai fazer o quê? Na data de hoje a gente vai fazer o quê, Fernando? Vamos criar a tal da base universidade, ok? Deixa eu excluir ela aqui, que eu tinha criado ela só para fazer um teste, para a gente não, o vídeo não ficar muito longo, tá? Beleza. Vocês vão ver que eu estou utilizando alguns comandos aqui, Go, algumas coisas. Eu vou explicar para vocês um pouquinho. O que é Go? Cada vez que tiver um Go, o SQL identifica, é como se fosse para ele respirar, entendeu? Então, create database universidade, use universidade, create table pedido, beleza, ele vai rodando. Pode ser que em determinado momento que ele dá erro. Por quê? Porque ele não ordenou às vezes na sequência. Ele não executou às vezes na sequência. Quando eu dou Go, ele vai executar, ele vai ver, ó, tem um Go aqui. Tenho que, vamos dizer assim, entre aspas, criar no banco, inserir no banco, alterar no banco, excluir no banco. Então, sempre que a gente tem um Go debaixo de um bloco, a gente chama de bloco, né? Seria lote. Go, em português, Go não, desculpa, bat, isso, bat. Em inglês seria lot, só que a gente chama de bloco. Então a gente tem um bloco de comandos e esses blocos são separados por Go, certo? Então se eu executar o Go aqui, ó, ele vai executar para mim. Então se vocês virem aí, a gente estava aqui com outro nome de uma outra base de dados, e agora a gente já mandou. Então a gente criou o banco e mandou ele setar o banco para a gente. Use é para usar esse banco. Então tudo que a gente vai gravar, a gente vai gravar nesse banco. Fernando, eu tenho 10 bancos na minha base. Eu queria criar uma base não chamada universitária, mas estudos. Create database estudos, user estudos. Beleza? Bora lá. Create table prédio. Antes de falar de create table prédio, deixa eu falar duas coisinhas aqui. Int identity. O que seria identity, Fernando? Por que você utiliza isso? Identity é porque, sabe quando você tem um sistema grande, vamos supor, você tem um sistema de venda dentro da sua empresa e tem lá, sei lá, 200 terminais. Um exemplo, tem 200 terminais de venda lá. Não vou chutar mais baixo, vai. Vamos falar que você tenha 10 funcionários fazendo venda, cada um tem sua estação de trabalho, 10 terminais. Só que acontece, se você não tiver esse identity, cada um vai ter que cadastrar um ID da venda e gritar para o outro: cadastrei o 12, cadastrei o 13, cadastrei o 14, cadastrei o 15. No final do dia, vão ter que anotar num papel para saber qual que foi o último que cadastrou, para no próximo dia eles darem sequência. O identity, você já vai identificando cada linha na tabela que vai inserindo, entendeu? Isso daqui para fazer cruzamento, tirar relatório é excepcional, é muito bom e muito prático, entendeu? E aqui o que significa então, Fernando? 1,1. O primeiro 1 aqui, ele significa em qual que eu vou começar. Então eu vou começar no 1. Primeiro registro meu vai ser 1. Então meu ID prédio 1. Um exemplo, prédio, sei lá, prédio da Universidade X que fica em algum lugar. Eu vou colocar lá nesse prédio, ele é o 1, foi o primeiro que eu cadastrei. A minha matriz da minha universidade vai ser meu 1. Só que aí eu comecei a criar filiais. Eu fui para um prédio na Zona Sul. Vou lá criar o 2. Então automaticamente ele já vai entrar aqui para 2, certo? Ele já vai automaticamente no banco entrar para 2. Então aqui ele está avisando que é para começar no 1 e depois ir inserindo de 1 em 1. Então vai ser 1, 2, 3, tal. Fernando, eu tenho um sistema e eu preciso, só que o meu sistema tá o que você acabou de falar agora, tem uns vendedores e tal, e eles pararam no 300, cara. Como é que eu faço? Você vem aqui e coloca aqui, ó, 301, cria um alter table, logicamente, alter table, add, alter table, alter column, aí você vai pegar o nome da coluna, vai jogar aqui na frente aqui. Depois tem um vídeo, acho que é um vídeo na sequência, se eu não me engano, que fala, acho que é o vídeo 10 que fala sobre
alguns comandos de alter, vocês vão ver lá. Você vai jogar o comando aqui, então vai ser um alter column, o nome da coluna, você vai passar o int, identity, porque ele não vai estar identity, ele vai passar identity, vai começar no 301, 1.1, pá, not null, e manda executar. Automaticamente a aplicação vai começar. Sempre que cair um registro nessa tabela, ele vai incrementar mais um, beleza? E por que esse outro 1, Fernando? Esse outro 1 significa que ele vai de 1 em 1, entendeu? Mas existe, eu nunca vi particularmente algum que vá pulando de 2 em 2, tipo 1, 3, 5, 7, 9, ou que vá pulando de 3 em 3, 1, 4, 7, 10, eu nunca vi, tá? Então, lembrando, então, o primeiro é qual é que é o primeiro número que ele vai começar. Então ele vai começar no 1, em qual você quiser, e de quanto que ele vai incrementar, beleza? Padrão, não deixar esse cara ser nulo, certo? Para você depois poder, isso aqui praticamente você pode até ter um rastreio dele. Às vezes você tem lá três prédios com o mesmo nome, com as mesmas informações, então você precisa excluir um. Você vai lá e exclui pelo ID do prédio, entendeu? Porque se todas as informações forem iguais, como que você vai excluir? O prédio é o mesmo nome, a cidade é a mesma, o UF é a mesma, a região é a mesma, a zona da cidade que ele fica é a mesma. Como que você vai excluir esse cara? Você vai ter que excluir todo mundo e cadastrar de novo, entendeu? Então você vem aqui pelo ID e digita, eu cadastrei 3 vezes o prédio B. Então você vai lá no prédio B, cadastrei 3 vezes e foi o primeiro prédio. Então eu cadastrei o prédio B e tenho 1, prédio B, 2, prédio B, 3, prédio B. Vai lá e deleta o prédio 2, o prédio B, o prédio cujo ID seja igual a 2 e igual a 3, beleza? Eu acho que eu rodei já, não rodei, não lembro. Não tinha rodado. Aqui eu vou criar uma chave primária. Chave primária, o que é? É a minha chave principal da minha tabela. Essa chave ela pode depois, futuramente, ser vinculada a outras tabelas, ok? Agora eu vou criar uma tabela aqui chamada sala. Essa tabela, se vocês olharem, tem um ID prédio. O que é o ID prédio? Eu tenho uma sala. Então eu tenho uma universidade. Essa universidade minha ela pode ter vários prédios, entendeu? Mas eu preciso saber, a sala tal fica em qual prédio, entendeu? Muitas universidades, principalmente em São Paulo, elas são divididas em determinados segmentos. Tem uma parte que é só da área, tem um bairro que tem a faculdade que é na área de exatas, o outro é área de humanas, o outro é área de ciências, entendeu? Então você consegue puxar por aqui, beleza? Então esse ID prédio aqui vai vincular com o meu prédio lá em cima. Vou inserir aqui, vou fazer a chave primária dela e agora eu vou fazer a chave estrangeira. Então, a minha chave estrangeira, quem que é? É o ID prédio. Fernando, sempre que eu colocar o campo lá em cima tem que ser igual na tabela de baixo? Não, poderia colocar aqui prédio. Para mim não aconteceu, tá vendo? Não dá nem erro, ó. Tá vendo? Não dá nem erro. Só que eu tenho que vir aqui e trocar esse cara aqui. Eu tô falando o quê? A minha foreign key, a minha chave estrangeira, eu vou adicionar uma chave estrangeira chamada prédio. Esse prédio, essa chave estrangeira, esse prédio se referencia na tabela prédio e o campo é o ID prédio, beleza? Então deixa eu voltar aqui a ID prédio para eu não perder ele de vista, beleza? Vou executar esse cara aqui, beleza? Acho que eu já tinha criado esse cara, não tinha? Acho que sim, deixa eu ver. Como você vê, Fernando, vem aqui ó, no pesquisar. Fernando, eu não tenho esse campo. Você tem esse aqui, ó, pesquisa de objeto. É porque eu tenho esse costume de ocultar automaticamente. Fernando, eu fui ocultar igual você ocultou e acabei perdendo e acabei fechando. E agora? Ou você vem em exibir, pesquisa de objeto, ou simplesmente dá um F8. Beleza? Então aqui eu vou dar um refresh, atualizar, apareceu a universidade aqui. Vou em tabelas, vou pegar minhas tabelas. Vou na tabela sala, vou ver minhas chaves. Não adicionou a tabela sala. Ah, tá. Achei aqui o erro. É porque aqui a ID eu tinha trocado lá em cima, né? Eu troquei lá em cima para testar e não troquei aqui embaixo. Beleza. Executei. A mesma questão aqui. Então eu tô levando tudo no mesmo padrão. Não mudou nada aqui. O que vocês fizeram lá em cima está sendo feito aqui embaixo. Eu vou criar uma tabela agora chamada curso com identity, que vocês já sabem, com o curso, que é o varchar de 150, que vocês já sabem,
com uma chave estrangeira, que esse curso vai estar linkado a um departamento da minha faculdade, que vocês também já sabem, e eu tenho uma nota. Que nota que é essa? Todo curso no MEC ele tem uma nota, que vai de 1 a 5, certo? Só que eu preciso, Fernando, fazer uma fórmula que o meu usuário não consiga cadastrar nem abaixo de 1 e nem acima de 5. Então você faz um check. O que é esse check? Checa para mim, SQL, se nota é maior que 0 e nota é menor que 6. Se for, beleza. Ele vai passar, ele vai inserir. Beleza? Se não for, vai estourar um erro, aí você vai ter, aí a aplicação vai, aí você vai ter que fazer um processo, aí é uma coisa mais a fundo, que a gente vai poder ver isso mais para frente, tá? Em tratamentos de try caption, de erro de execuções e mandar para a aplicação informando onde a pessoa errou, beleza? Então aqui a gente vai cadastrar uma chave primária para esse curso e vamos cadastrar uma chave estrangeira. Eu coloquei alguma coisa errada aqui, cara. Ah, tá. Departamento. Ok. Na corrida do digitar. Beleza. Agora eu vou criar uma nova tabela. Mesma estrutura, ID professor com identity, professor com varchar. Aqui eu tenho um departamento, esse professor ele tem que estar vinculado a algum departamento. Ah, mas eu tenho um professor aqui na faculdade, Fernando, que ele dá aula no departamento ele dá aula em matemática e dá aula em sistemas de informação. Então ele dá aula na área de exatas. Provavelmente seu departamento em si vai ser um departamento de exatas, beleza? Vai estar marcado aqui, salário, coloquei o numérico aqui, beleza? Ele é 8,2. O que significa 8,2, Fernando? 8 dígitos, 00, entendeu? Já vai se vir formatado nesse campo, dessa forma. E eu fiz um check. Esse salário desses professores, eles não podem ser menor que 29.999 e o salário não pode ser o salário tem que ser menor que 101 mil, beleza? Então eu vou executar esse cara aqui, vou fazer o author também tá aqui e vou executar esse cara aqui. Set número action. Tá. Eu não vou conseguir criar esse cara aqui. Nossa, agora que eu lembrei. Porque esse cara, ele não aceita nulo. Agora que eu lembrei. Existia uma fórmula que você podia fazer aqui, ó. Se você quiser, se não fosse nulo nenhum lá em cima, na verdade esse nulo que eu falo aqui é esse departamento, ó. Então, se eu vim aqui, ó, e fizer isso daqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. Vou deixar do jeito que tava e vou vir aqui, ó, alter table, vou pegar a tabela professor, certo? Vou pegar essa tabela professor, vou fazer um alter column. Qual que é a coluna, Fernando? Essa coluna aqui, essa coluna vai passar a ser ID departamento e ela vai ser o inteiro, ok, normal. Só que agora eu não vou colocar not null. Ela vai passar a poder ser nula, beleza? Fiz a alteração. Vamos ver se eu fiz a alteração. Como que a gente vê, Fernando? Vamos dar um botão direito em cima da base ali e vamos vir em qual que é a tabela? Professor, né? Professor departamento, professor. Clica aqui que você vai saber. Lá. Beleza, professor, cadê professor, colunas. Fernando, não mudou. Mudou, ó. Se você pegar a minha estrutura aqui agora, eu tinha montado essa estrutura. Inclusive eu vou até tirar daqui para mim depois deixar para vocês o script. Se vocês pegarem aqui, ó, eu tenho not null, não nulo, not null, não nulo, e agora eu tenho nulo. Eu posso deixar passar branco, eu posso deixar ficar esse campo vazio, beleza? Que isso vai acontecer, Fernando? Vamos lá. Vamos dar o exemplo que eu tinha um departamento na minha faculdade, esse departamento simplesmente morreu, não existe mais, certo?
E eu fui lá na minha tabela e deletei o meu departamento. Porém, esses alunos estão no terceiro ano, eles têm mais um ano. Eu não posso excluir esses alunos. O que eu vou fazer? Eu vou passar para eles, eu vou passar um comando chamado onDeleteSetNull. O que significa? On ligado a delete, se ele deletou, seta para mim esse cara como null, beleza? Eu também tenho um outro comando que aqui no lugar do null seria mais ou menos aqui, ó, cascate. Era cascate, qual que era o nome daquele campo? Cascade. O que significa isso? Aqui é uma cascata, certo? Então, sempre que aí vamos dar um exemplo, eu tinha vários alunos, fiz toda a alteração na minha estrutura, os alunos, sei lá, do curso, um exemplo, de enfermagem, agora passou para outro departamento e eu preciso pegar esses casos e atualizar. Entendeu? E se eu tipo tirar esses casos do banco, o que acontece? Quando eu der um onDelete cascata, o que vai acontecer? Quando eu deletar o departamento, automaticamente ele vai vir na minha tabela e vai deletar todos os registros que estão vinculados a esse departamento que eu excluí. Beleza? Então, setNull, se o cara marcou, se eu quiser excluir esse departamento e deixar branco e deixar nulo, então eu posso ter essa opção, ou setNull ou cascade, entendeu? Cascade que nada mais é do que cascata, entendeu? Vai fazer uma cascata entre a estrutura, beleza? Esses os comandos que a gente vai utilizar mais na estrutura. Eu vou colocar aqui, lógico, quando vocês pegarem o arquivo, vai ter muito mais linhas aqui para baixo. Eu vou finalizar entre hoje ou amanhã, que eu acabei de receber o e-mail aqui de um cliente que ele está com uma base travada lá. Mas enfim, hoje é dia 27 de maio de 2021, vou ver se até dia 29 no máximo eu coloco lá. Às vezes amanhã de tarde, depois que eu parar o meu expediente, eu vejo se eu consigo colocar lá. Beleza, galera? Então fica aí, um forte abraço e a gente vai se vendo por aí, beleza? Logo, logo tô de volta.